né? Evangelizar, ou um tempo que eu vou orar, um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho em vou dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. Da sequência a nossa terceira palestra de hoje, desde já agradecendo o reverendo Mariano Alves, que está conosco. O reverendo Mariano é da igreja de Pinheiros, presbiteriana de Pinheiros, e o reverendo ele é executivo da junta missionária da igreja. Então é um grande privilégio tê-lo aqui conosco. E o mesmo vai estar falando acerca de vocação. Como que eu sei que eu sou um vocacionado? Como saber se você tem chamado para missões? Ou seja, a gente sente que nós temos um chamado missionário. Então, existem duas perspectivas para se ouvir o chamado de Deus. A primeira dela é muito fácil de entender, nós vamos caminhar um pouquinho nela, que é que todos nós somos missionários. Senão nós vamos criar duas classes totalmente independentes, e todas elas são a própria igreja de Cristo. A igreja de Cristo é missionária, então quem está na igreja é um missionário. É igual aquela musicazinha que diz, com Cristo no barco vai tudo muito bem. Então se estamos no barco com Ele, nós vamos para onde Ele nos conduz. Então todos nós somos missionários. Então nós vamos caminhar um pouquinho, eu vou tentando mudar aqui e mudar lá em cima também aqui para vocês verem, para não ficar com toscolo, tá bom? Você está olhando aqui que mudou. Pronto. Para as tuas redes sociais, o que é que elas falam de Jesus, do Evangelho, teu ciclo de amizade. Então quando você for orar por missões, você tem que pedir a Deus para começar em você e em mim. Então, nós sabemos que a escolha dele, seja como igreja e missionário na igreja, ou seja, enviado a outras frentes missionárias, a outros lugares. Ok? Vamos caminhar um pouquinho. Essa pergunta é muito frequente. Eu acho que eu tenho que apontar para lá. Olha aí essa pergunta. Uma das perguntas mais frequentes relacionadas a missões é, vamos ver juntos? Como sei que sou chamado? É algo que é muito perguntado, mas é tão dentro da gente assim, que é até perigoso a gente querer saber como é que isso acontece, porque é muito no coração, é entre Deus e aquele a quem Ele chamou. Mas às vezes, na igreja, há pessoas que ficam em crise. Olha, eu não sei se o Senhor está me chamando, né? Eu fui muito teimoso, porque é bom a gente dar testemunho da gente, porque tem como provar. E se eu não provar, você vai me chamar de mentiroso, né? Do que a gente está falando de outras pessoas. Mas eu tinha um problema sério com isso, porque eu não queria ouvir. As pessoas falavam, mas eu não queria nada, né? Eu gosto de ser pastor. Ser pastor, eu queria era ser rico. Né? Eu queria ser rico, porque eu tive uma vida muito sofrida. Minha mãe viúva, com 4 filhos, uma vida sofrida, muita, mas muito mesmo, lá no sertão, lá pernambucano, lá no agreste pernambucano, era complicado a coisa. Então eu disse, olha, não quero nem estudar, eu quero arrumar um jeito de ficar rico, eu quero trabalhar cedo, e comecei cedo, e muitas vezes não vi o que a própria igreja falava, você precisa ir para o instituto, você precisa ir para o seminário, não, eu estou aqui ajudando na igreja, mas não quero ser pastor não, né? E fico lembrando de muito tempo atrás, quando depois de ordenado, muito tempo, eu fui a um congresso em Salvador, congresso de evangelização e missões, e eu vi um pastor que foi pastor meu na adolescência, pastor Wilson Bezerra Lins, e ele tinha uma característica muito bonita, ele tinha um bigode enorme, ele tinha um bigode, mas um bigode assim, exagerado, sabe? E logo eu vi ele passando assim, eu digo, aquele bigode tem dono, eu sei quem é o dono do bigode, eu vou encostar. E ele preparou o prato dele, sentou na mesa, e eu cheguei, muitos anos sem a gente se encontrar, eu pedi licença para sentar na mesa,
olhei para ele, dei boa noite, ele olhou, não, pode sentar à vontade. Quando ele olhou no meu crachá que viu o meu nome, ele falou, a igreja está perdida. Tu és pastor? Porque eu fui adolescente dele, eu dei um pouquinho de trabalho para ele. Então, essas coisas, elas acontecem na vida diante daquilo que é a vocação do qual Deus tem nos trabalhado. Mas a pergunta, mesmo sendo difícil de ser respondida, porque ela acontece muito no coração, nós temos duas perspectivas. A primeira perspectiva é aquela, todos são chamados. Esse negócio é meio complicado para mim aqui, viu? Acho que não está passando. Vai ter que ser aí mesmo, né? Eu vou precisar de ajuda aí, tá? Quando eu disser agora, você fica o pau aí nesse negócio. Pode passar. Pronto. Bom, a perspectiva de todos são chamados. Em um lado da moeda, você tem frequentemente as afirmações. Você não precisa de um chamado, você já foi chamado, porque você é crente. Outra, você não precisa de um chamado quando tem um mandamento. De fato, nós temos a grande comissão, que é o mandamento. Referindo-se ao grande número de versículos da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que fazem parte da vontade revelada de Deus. A grande comissão, que é para todos, que diz para irmos a todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Quando você coloca Mateus e Marcos, um tem uma visão de nações, povos e línguas estabelecidos. O evangelista Marcos, ele tem a visão da grande comissão a toda criatura, ou seja, a criaturas não alcançadas, aonde houver gente, aonde houver pessoas, onde houver notícia que há gente, precisa ser confrontado com o evangelho. Então, não há um espaço aonde a missão da igreja e todos como missionários devemos chegar. Comemoramos ontem a chegada de Simon no Brasil, um jovem de 26 anos, solteiro, não muito bom de saúde, né, cheio de perspectivas que podia ter lá nos Estados Unidos, escolheu vir para o Brasil, sem conhecer o Brasil, sem conhecer as nossas praias, sem conhecer as maravilhas do nosso país, né, as belezas naturais do nosso país, mas algo colocou esse chamado no coração dele de cumprir a grande comissão, e ele se colocou diante da sua igreja e diante da sua agência missionária para o Brasil. Ele a princípio vinha para o Brasil para levantar informações, mas terminou apaixonando-se e fazendo do Brasil a sua pátria, aonde está sepultado até hoje, depois de 8 anos que entregou sua vida de trabalho. O Senhor o chamou, acometido ele de febre amarela. Então nós vemos que quando o Senhor coloca, primeiro chamado é da igreja. Se a igreja não tem vocação missionária, não vai surgir dentro da igreja vocação missionária. Tem igreja morrendo, tem igreja que não sai seminarista, tem igreja que não sai missionário nenhum, tem igreja que não planta outra igreja, está morrendo, está na contramão desse chamado missionário, dessa perspectiva que todos são chamados. A igreja do Senhor é chamada. Pode passar aí, querida. A perspectiva de todos são chamados. Jesus nos ordena a ir. Ficar deveria ser o quê? Uma exceção. Todo mundo é chamado para ir. Ficar seria uma exceção, irmãos. É necessário entender que o ide, ou mais precisamente o indo e fazendo, é imperativo, porém não se anula nessa afirmação o nosso papel como missionários locais e extremamente importantes para o crescimento da igreja em Jerusalém. Sem Jerusalém não vai haver missões no confins da terra. Não começa no confins da terra para Jerusalém. Tudo que precisa para a obra missionária se encontra em Jerusalém. Ela é a base de tudo. Se a igreja local enfraquece,
vai enfraquecer toda a obra missionária. Se a igreja local falha, vai falhar toda obra missionária. Você já parou para pensar nisso? Que temos que falar de missões na igreja toda oportunidade, temos que clamar de missões, temos que ensinar lá na salinha das crianças, papai, mamãe, Jesus e missões. É isso, o menino tem que aprender, é assim. Era assim que a igreja fazia no passado, irmãos. Crianças no departamento infantil já eram consagradas para a obra missionária. Se você levantar a faixa etária de idade dos missionários do passado, eram sempre pessoas bem jovens, porque a perspectiva de vida era bem curta, e eles queriam dar o máximo de suas vidas para a obra missionária. Mas vivendo num tempo que 40 anos o cara é adolescente, só gosta de assistir anime e ficar jogando videogame. É uma eterna UPA que não se acaba muitas vezes. O amadurecimento não acompanha o espiritual com o social, com o emocional. Quando a gente vê alguém hoje muito jovem querendo ir para o ministério, para missões, a gente fica dizendo, ainda não, meu filho, ainda não, meu filho. Como ainda não? Então nós precisamos entender da primeira perspectiva. Como é que eu sei que eu sou um chamado? Eu tenho primeiro que entender que todos são chamados. A igreja é chamada. Os homens da igreja, as mulheres da igreja, os jovens da igreja, os adolescentes da igreja. Essa é a primeira perspectiva, irmãos. Nós somos uma igreja enviada. Aqui é a sua Jerusalém. Aqui você vai construir as missões regionais, nacionais e mundiais. É aqui, a oração feita por essa igreja alcança o Japão. Olha que maravilha. Não precisa nem de internet. Então todos nós somos enviados, todos nós temos lá. Vamos, passe mais um aí, querida, por favor. À medida que conhecemos o caráter de Deus, estudamos a sua palavra, torna-se impossível não conhecer a sua vontade. Não podemos ser tocados por uma mensagem que não tenha nos movido primeiro. Portanto, é vital e necessário entender o plano missional de Deus e o que Ele deseja para a sua igreja. Qual é a missão da igreja? Eu só vou compreender e vou entender se eu estou sendo chamado ou não, se minha igreja entender o chamado missionário. A expectativa da igreja era quando uma mãe, um pai, um casal vinha, ou um jovem entrava no gabinete do pastor, não para levar carão, mas para dizer assim, pastor, eu estou com um chamado missionário no coração, eu quero ser missionário. Pais, quando os filhos nasciam, eu lembro muito disso, 2, 3 filhos, uma família queria consagrar um daqueles filhos para a obra missionária. Hoje nós temos uma diversidade de problemas de saber o que é missão, porque a igreja está se desconectando do seu propósito missional. Uma coisa tão simples, sal da terra e luz do mundo. É uma coisa que nós precisamos, porque não adianta eu perguntar assim, olha, eu tenho chamado ou não tenho? Primeiro você tem que ver se a igreja que você está, meu filho, tem chamado. Entende o chamado dela, para que você, inserido nessa igreja, você possa sentir de forma clara e sensível o caminho que o Senhor está trilhando para você. Trilhando para você. Então, isso é muito importante. Nós conhecemos do caráter de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus. E quando fazemos isso, é impossível não conhecer a vontade de Deus. Atos 13 fala da igreja de Antioquia. Uma igreja missional, uma igreja que queria intimidade com o Senhor, uma igreja que jejuava e orava, uma igreja que quando se sentia desafiada, voltava à palavra, orar, ouvir o Espírito Santo e obedecer ao Espírito Santo.
A igreja não estava preocupada se tinha dinheiro para fazer ou não para fazer. A preocupação da igreja de Antioquia era obedecer ao Espírito Santo. E como o Espírito Santo falou para ela, eu não sei. Eu sei que no livro de Atos 13 diz lá que o Espírito Santo falou à igreja: separai-nos agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então você vê uma igreja missionária e missional, e ali na igreja é revelado um chamado interno para missões, para tirar a pessoa e para enviar para uma obra específica. Está lá, Atos 13, de 1 a 4, você vê exatamente o resumo de uma igreja missional. Ouvir a voz do Senhor, ter sensibilidade para ouvir, jejuar se for necessário, porque o Senhor está chamando pessoas para uma obra transcultural, missionária, e a igreja não podia ficar de fora. Eu acho lindo, irmãos, porque a igreja de Antioquia, quando tem a expressão no versículo 4, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. O impondo as mãos tem a ver com ordenação, mas o envio tem a ver com sustento. Tem a ver com sustento. Vocês estão indo em nosso nome. Vocês estão indo com a autoridade desta igreja. Porque tem muito aí missionário trabalhando carreira solo, né? Quem te enviou? Não, eu levantei e fui. Não, não tem missionário carreira solo, tá? Todo missionário está debaixo da autoridade da igreja enviadora. Se chegar pedido para você de missionário, você pergunta lá, qual a sua igreja? Você está em que ministério? Quem é que tem autorização para te mandar para ir? Porque o Senhor usa a igreja para cumprir o mandato missional. Tem muita gente aí que não quer autoridade de ninguém. Ele é carreira solo. Ele vai e está fazendo e começa beliscando tudo que era igreja, tira um pedaço dessa igreja, tira um pedaço daquela igreja, tira um outro. Não, senhor, não é assim não. E o dinheiro é curto. Então a gente tem que saber onde aplicar. Tá certo? Então, compreender, irmãos, onde nos encaixamos é algo muito importante. O que pode fazer uma grande diferença no cenário missionário, quer nacional ou transcultural. É exatamente a primeira perspectiva. Todo mundo é missionário? É missionário. Então eu tenho que saber qual é o meu lugar. A igreja, eu sou um missionário vocacionado para ir para o seminário? Para ir para missões transculturais? Para fazer uma obra social, evangelizando aos sertões junto, desenvolvendo algo social? O Senhor tem me chamado, eu tenho clareza disso, a igreja está vendo isso em mim. Então eu estou tendo agora condições de ter um discernimento, mas dentro da igreja, irmãos. Não é fora da igreja. É dentro da igreja. Pode passar aí. A segunda perspectiva, tá certo? O chamado específico. Então, aonde é que o chamado é despertado? Aonde, irmãos? Na igreja. Na igreja. Se a igreja é missional, todos são missionários. E entre todos os missionários, o Senhor tem chamado homens e mulheres para obras específicas de missões. Tá certo? Então não missionário não é um produto que é enxertado da igreja. O missionário é um produto natural da igreja. É lá que saem as vocações. É lá que saem as vocações. É da igreja. É de repente numa lição de escola dominical. O Senhor chega ali, hoje é para você. Hoje eu tenho algo especial para você nesse texto, nessa lição que está sendo ministrada nessa manhã. Às vezes é ouvindo o testemunho de um outro missionário ou de outra pessoa. E ele começa a tratar com você essa perspectiva de uma entrega para um ministério específico. Para um ministério específico. Isso é muito importante. O meu chamado, eu trabalhava com adolescentes e mais outros vários adolescentes da Igreja Presbiteriana Central de Caruaru.
Então, lá em Pernambuco, nós tínhamos uma UPA muito forte, muito forte. Deus abençoou de uma forma especial aquela UPA. Nós tínhamos 30, 40 adolescentes, fazíamos culto em praça, fazíamos trabalhos evangelísticos em orfanatos, reuníamos nas casas para pregar, e quem fazia isso eram os adolescentes, quem pregava eram os adolescentes. E era aí que eu procurava fugir, porque eu pregava e o povo dizia que eu queria ir para o seminário. Eu não quero ir para o seminário. Mas pregar só é para pastor? Então eu gostava de pegar o texto, estudar o texto, porque eu tive um pastor que está vivo ainda, o pastor Célio Miguel, lá de Alagoas. Hoje ele é pastor da igreja do Farol, já está perto da jubilação dele. Mas ele me chamou um dia, no dia 12 de outubro, que era o dia das crianças, lá na terceira igreja presbiteriana. Ele me chamou e disse: olha, domingo é o dia das crianças, e domingo é você que vai pregar na igreja. Eu tinha 12 anos. Eu disse para ele: pastor, eu não vou pregar nada na igreja. Ele falou: você vai pregar. E aí ele falou: você vai escolher um texto, escolha uma história que você gosta muito. E eu gosto da história de Abraão. E aí ele falou: então agora você tem o texto. Agora, o que é que você quer falar disso aqui de Abraão? Ele foi me ensinando durante 2 dias, me chamando para saber como é que eu estava lá, colocou no papel. Como era uma igreja tradicional, me arrumou uma gravata que ficava quase meia barriga, né, de largura. Mas se não, podia ser que os presbíteros não deixassem, que de manhã eu falasse. E ali, irmãos, a igreja começou a dizer uma coisa para mim, mas eu não queria admitir para a igreja. Eu gostava do que fazia. E assim foi atuando na UPA, e a UPA foi crescendo. Hoje Deus me deu a alegria de ter vários pastores filhos na fé, que saíram presbíteros e diáconos dessa UPA, lá da igreja de Caruaru. Então nós temos a forma de ouvir e a forma de sentir, mas é o Senhor que chama. Então nós trabalhávamos fazendo os acampamentos de adolescentes. E certa dia eu estava com os cartazes, eu e um colega meu que é pastor também hoje, Alexandre Davi, e saímos para uma cidade chamada Vitória de Santo Antão para convidar os adolescentes para o acampamento, falar na igreja presbiteriana e também na igreja batista da cidade, porque o nosso acampamento era para adolescentes evangélicos. E nós chegamos na igreja de Vitória de Santo Antão, estava tendo uma cruzada missionária com as novas tribos do Brasil. E nós ficamos no culto da noite, de manhã fomos para a Batista e à noite foi na presbiteriana. Nós chegamos lá e só com o dinheiro da passagem para voltar, que a gente depois ia para a rodoviária esperar ônibus. O pastor não estava na cidade, quem estava lá responsável pelo trabalho era um presbítero, e ele falou assim: olha, no final do culto vocês falam. E o pregador, irmãos, parece que não tinha ninguém naquela igreja, a igreja lotada, ele só falava para mim. Ele só falava para mim, falando tudo sobre o trabalho missional. Deus chama, quando Deus chama, eu estou falando é para você, e é para você. E ele apontava assim, era para mim que ele estava apontando, assim, na minha direção. E aquilo foi incomodando, foi ardendo no meu coração, foi uma coisa diferente. E quando ele fez o apelo para missões, eu me levantei, já fui lá para frente. Quando eu olhei, um monte de gente também foi, e o colega que estava do meu lado, eu nem olhei para o meu colega que estava do meu lado chorando também. E mesmo assim, irmãos, como eu demorei para entender, como ele demorou para entender. Ou seja, nós temos um chamado específico. O Senhor chama, e Ele vai dando tempo. Para o Alexandre foi diferente, para o Romeu foi diferente. Ambos foram primeiro para o seminário. Eu fui primeiro para o campo, porque ele tem a maneira dele de fazer. Mas nós precisamos compreender isso. Compartilhando um pouco de minha experiência durante os mais de 32 anos em que atuei como missionário, houve circunstâncias e dificuldades durante as quais a única coisa que me manteve no campo missionário foi o fato de que eu sabia que Deus havia me enviado.
Mas pastor, como é que o senhor sabia disso? A igreja que dizia, não desista não. A carta de pessoas orando por mim, chegando lá, a Junta de Missões Nacionais, mandava o calendário dos missionários para as igrejas, a gente recebia um monte de carta. Tinha carta que eu abria, parecia que a pessoa estava do meu lado, vivendo o que eu estava vivendo, mandava lá dizendo que estava orando, carta de crianças, carta de adolescentes. O Senhor dizendo, você não vai sair, você vai ficar aí, você não vai desistir, porque vontade de desistir eu tive e ainda tenho. E ainda tenho. Imagine aqueles missionários que estão em contextos transculturais, com perigo de vida, ameaçados, vigiados. Como não pensar em desistir? Isso é muito importante quando você escreve para os missionários. Cuidado para a sua carta não ser mais um peso de cobrança do que um alívio e resposta de oração. Quando você tiver contato com o missionário, escrever para ele, a primeira coisa que você tem que dizer para ele é o beabá missionário. Deus te chamou, Deus está contigo, Deus te sustenta. Nós cremos nisso e estamos aqui orando por você. Depois você fala o que você quiser. Mas você tem que mostrar para o missionário de que nós aqui estamos sustentando as cordas, orando por ele, mas o Deus que chamou ele é o Deus que sustenta. Isso é muito importante. O profeta Jeremias chegou a uma dessas encruzilhadas em seu ministério, quando quis jogar a toalha e desistir. Ele estava pensando em voltar a uma vida normal, quando clamou a Deus dizendo, olha o que ele diz, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro em mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Essa é uma oração, irmãos, tremenda. Quando eu digo que não vou falar mais nada dele, um fogo se acende no meu coração. Mas não, como Deus tem controle das coisas. A gente tem vontade de fazer, mas a presença de Deus, o Espírito de Deus, a vocação de Deus é mais forte do que qualquer outra coisa, irmãos. Quando nós vemos a história de missões, e a gente pega o Hudson Taylor, quando a gente pega tanto esses homens de Deus, irmãos, nós tivemos homens que trabalharam anos, décadas, sem ver um convertido. Como é que não desiste? A família diz, é loucura. Os amigos, os parentes, os colegas dizem, tem lugar para você aqui. Você é médico, você tem formação, você pode ajudar muita gente aqui, e você continua nesse campo hostil, você continua acreditando. A igreja missional, ela vai gerar dentro da igreja essa consciência de chamado. Quando alguém for chamado, vai fazer igual Samuel, vai 3 vezes lá para Elias dizer, olha, tu me chamaste, até que Elias disse, não, meu filho, tu volta agora, meu filho, dorme lá direitinho, viu, bichinho? Mas quando você ouvir de novo, você diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa é a grande diferença. É quando nós colocamos divisórias na igreja. A igreja é missionária, a igreja é missional, e ela gera missionários locais, mas ela gera também missionários para os campos distantes, porque todos nós somos uma mesma igreja, a igreja de Cristo, que ela esteja no Brasil ou no Japão. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos. Segunda perspectiva, vamos mudando aí, a perspectiva do chamado específico. Como foi com Jeremias, o chamado de Deus em sua vida é algo do qual você não pode escapar.
Se estivéssemos em um relacionamento verdadeiro com Deus e andando com Ele, aprenderemos a estar em sintonia com seus planos e temos convicção que sua vontade é a melhor para nós. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, há pedaços da oração do Pai Nosso espalhadas em várias orações. O contexto do esboço da oração do Pai Nosso é que nós possamos entender que quando estamos falando com o nosso Pai, Ele é muito mais do que um progenitor, um provedor, como nós somos para os nossos filhos. Tem gente que gosta de colocar palavras diminutivas para tratar com Jesus. Eu particularmente não gosto. Mas se você acha que isso edifica a sua vida, continue do mesmo jeito. Mas eu não consigo chamar Deus de paiinho. De paizinho, eu não consigo. A minha mãe eu chamo de manhinha. O pai eu posso chamar de painha, mas eu acho que não cabe. É algo muito grande, irmãos, para a gente colocar qualquer adjetivo que possa diminuir isso. Mas quem faz está edificado e continue fazendo. Mas eu tenho dificuldade. Mas o que é que a oração do Pai Nosso nos aponta? Que é a vontade dele que importa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sempre a expressão da oração é a vontade dele. E quando ele conclui a oração, ele diz que é para a glória dele. Por quê? Porque teu é o reino. Tua é a glória. Então, quando nós oramos, quando nós pedimos ao Senhor, Senhor, revela a nós o que o Senhor quer da minha vida. Agora, eu passei no concurso, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse concurso? Eu quero ser missionário nesse concurso. O que é que o Senhor quer de mim, Senhor, nessa escola que o Senhor me colocou agora para lecionar? O que é que o Senhor quer aqui? Porque a gente faz separação, a gente acha que quem escolheu aquele concurso foi você. E que aquele concurso que você está trabalhando lá é para você. Aquela rua que você mudou agora e aquele prédio que você está lá, naquele condomínio, é para você. Não é, irmão, é para obra missionária. É para obra missionária. Você lá está trabalhando, você tem 8 pessoas lá no seu setor. Ah, se esse povo conhecesse a igreja. Meu querido, você é a igreja ali, o que é que você está pensando? Você é a igreja. A sua postura, o seu testemunho, a forma de você conversar, a sua firmeza com as coisas limpas e justas, é o evangelho dentro daquele lugar, mesmo que não tenha uma placa presbiteriana, batista, congregacional. Mas você está inserido nesse contexto. E quando nós temos um chamado específico, o missionário leva na mala a igreja. Chega numa cidade sozinha lá, não tem ninguém a ele. O que é que a gente diz? Chegou a igreja na cidade. Ó, já chegou a igreja aí, mas não tem ninguém, só tem um missionário. Mas a igreja está com ele. A igreja está ali presente com ele. Foi assim que sabe que chegou. Por que a gente comemora 163 anos? Foi a data que ele desembarcou com a sua mala no Rio de Janeiro. Ou seja, uma missão mandou um missionário para um país para plantar o evangelho em uma igreja para o povo daquele país. A igreja chegou na mala de Hamilton. Não sabia falar uma palavra em português. Mas a igreja chegou e a gente comemora a chegada da igreja nessa data. Então veja, a perspectiva desse chamado específico é muito importante. Pode passar aí. Orientações como descobrir o seu chamado. Algumas orientações, são poucas. Pode ter muito mais, tá certo? Aqui eu não sou dono da verdade.
mas algumas coisas que são mais fáceis da gente compreender. Saber a direção de Deus para a nossa vida é muito pessoal e muitas vezes subjetivo. Aqui estão alguns princípios básicos que me ajudaram. Esteja sempre em movimento. Irmãos, quem quer sentir-se tem chamado missionário, não pode ficar sentado no banco da igreja. Não participa de nada. Não vai para o grupo de pequenos grupos, não vai para culto no lar, não vai para os avanços missionários da igreja, não distribui literatura, não se movimenta para convidar pessoas e depois fica assim: eu não sei o que Deus quer de mim. Quer que tu saia do banco, preguiçoso? Quer que tu acorde do minhoco? Como que eu quero se eu não me envolvo? Esse é um texto belíssimo das Santas Escrituras, o 35, não é? E o 36 de Mateus 9. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças entre o povo. Ou seja, Jesus é encontrado no Novo Testamento no centro da cidade, na saída da cidade, no portão da cidade, na beira do caminho, onde o povo se ajuntava, na beira do lago. Ele estava sempre em contato com pessoas, ou na casa de pessoas, ou cultuando, ou ceando com elas. Isso ele ensinou para os discípulos. Por isso que a igreja é uma igreja em movimento, indo e fazendo. Então isso é importante. Deus usa aqueles que estejam ativamente servindo a Ele, andando em fé, testemunhando o Evangelho. Mantenha-se envolvido na obra de Deus. Comece a bater nas portas para ver qual delas Ele irá abrir. Ah, eu não sei não, eu queria tanto visitar quem está doente na igreja, mas eu não sei. Aprenda. Aprenda a fazer visita para doente. Porque tem gente que quando vai visitar um doente, ele sai pior. Tem gente que não sabe visitar doente, não. Você vai visitar um doente, você vai para ouvi-lo e confortá-lo. Você não vai para dizer que você conhece o médico melhor do que o dele, que você já teve um problema, que teve um parente que já teve e morreu, já teve... Tem crente que quando ele sai da visita, o coitado do doente precisa ter uma sessão de descarrego. É melhor não ir mesmo não. Mas aprenda. Você não vai para profetizar. Você não vai para dizer para a pessoa que ela vai deixar de tomar o remédio porque você teve uma experiência assim, deixou. Você vai para confortar. Você vai para ouvir. Você não chega na casa de um enfermo e pergunta aí: e aí, tudo bem? Tudo bem o quê? Às vezes o cara está operado, está com dor, está lá sem trabalho. Não, você sempre pergunta: como foi seu dia hoje? Como você passou a noite? Não conta piada. Não comece a conversar com terceiros como se o doente não estivesse na sala. Isso acontece tanto. Aí um começa a falar de um remédio que foi do outro lá, também foi. Pois também foi do remédio, o doente está lá. Então está conversando aqui, o doente está lá. Isso aí, o doente está lá. Aí depois termina, vamos orar. Você foi visitar quem? Irmãos, a gente tem que aprender. Jesus nos ensinou a levar consolo. Às vezes a gente chega só do lado, senta, vem ver aqui como você passou. Deixa de falar. Essas coisas nós precisamos aprender, mas como que eu sei que eu posso ser um bom visitador e ser um missionário da minha igreja local? Eu preciso aprender, chegar perto de quem faz. Se não sabe, procura o pastor. Se o pastor não souber, diz: pastor, vamos aprender junto, pastor. Chama alguém aí para a gente aprender junto, porque tem muito doente por aqui, eu quero visitar. Vamos, ou qualquer outro ministério. Segundo, irmãos, esteja disposto a servir com alegria e disposição.
Eu gosto muito do verso 2 do Salmo: servir ao Senhor com alegria. Irmãos, quando a gente está fazendo algum trabalho para a igreja, para o Senhor, seja a gente visitando, seja entregando uma cesta básica, seja ministrando louvor, seja cuidando do patrimônio da igreja, seja do departamento infantil, nós temos que transmitir alegria. Aí você vai sentir se você tem aquele chamado mesmo, porque você tem alegria de estar com as crianças. Às vezes tem culto que na hora que as crianças vão sair, aí fala, as crianças vão sair com o tio fulano, a tia ciclana, você olha para a cara dos dois, parece assim aquela cara de quem? Eu queria ficar na igreja. Não queria não, eu queria ficar na igreja. Eu vou assim, né? Irmão, como é que você quer que essas crianças sirvam ao Senhor? Como é que quem está vindo para a igreja não vê uma alegria daqueles tios que vão ficar com as preciosidades que nós temos, que são os nossos filhos, e de repente, lecionando para as crianças, interagindo com eles, a gente vê que ministério maravilhoso Deus me deu, eu sei o meu lugar, eu tenho um chamado específico para ajudar a igreja local, no departamento infantil da igreja. Assim, irmãos, em tudo, se você realmente tem o coração de um servo, estará disposto a servir em qualquer função. Deus colocará desejo específico em seu coração, mas não se apresse em abrir a porta sozinho. Sirva, e no processo de servir, Deus abrirá a porta. E Ele faz isso muito melhor que eu e que você. Porque a obra é de quem? É dele. Ele quer o melhor. A expressão do Salmo, expressão de ações de graças, servir ao Senhor com alegria. Lá na carta de Tito, tem um chamado que quando a gente trabalha, a gente tem que trabalhar como para quem? Para o Senhor. Porque o Senhor não conhece meu patrão. Nem eu quero conhecer não, meu irmão, mas é o Senhor que mandou e acabou. Desde que Ele não te mande fazer coisa desonesta, a palavra do Senhor diz que no trabalho você tem que cumprir as suas obrigações como se fosse ao Senhor. Então tem conversa que não vai dar para você participar com os coleguinhas lá não, tá? E se ele te achar chato, o problema deles, tá? Porque às vezes há um monte de crente que deixam de ser missionários no local de trabalho porque se adequam ao ambiente totalmente enfermo, de escárnio, esquece que feliz é o homem que não ouve conselho de ímpios, não se detém em caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Não dá, não dá. E saiba que quando um deles tiver um problema sério, eles vão te procurar, porque sabe que você é honesto, que você guarda no coração o segredo ou algum problema que alguém teve, e que você não fique escarnecendo do problema das pessoas pelos corredores, porque se você está com eles, pode saber que eles estão falando de você bestão, estão falando de você bestona, estão lá falando de você. Então a gente tem que caminhar e buscar isso no Senhor. Terceiro, envolva-se em missão de curto prazo, ou seja, um avanço missionário. O pastor convocou um avanço missionário para a congregação do Cardoso. Então, eu quero saber se eu tenho essa pegada mesmo, mas eu quero saber se eu... Vai lá, meu irmão, participa, se inscreve, faz uma força, tá certo? Tem uma viagem missionária promovida, seja pela Junta de Missões Nacionais, Junta de Pinheiros, seja aí uma missão evangélica que vai fazer uma viagem para um trabalho entre os índios, eu tenho condição, chega ao meu pastor e pergunta, olha, no meu grupo colocar isso aqui, 2 dias que tem que dar, ou 3 dias que tem que dar para aquele trabalho ali, pastor, o senhor vê se isso aqui é sério mesmo, porque eu só vou se o senhor disser que é sério. Mas se envolver, antes de pensar em envolver-se em tempo integral, tem algumas experiências transculturais de curto prazo, ou melhor ainda, algum treinamento missionário, onde realiza um trabalho de curto prazo, pode ou não ser um indicador de onde Deus quer enviar você para uma missão de longo prazo. Esteja aberto à orientação divina. Ou seja, tem muitas missões trabalhando, missões urbanas, missões que fazem viagens transculturais, vai trabalhar com índio, vai trabalhar com isso. A gente tem que divulgar isso na igreja, nós temos que ter um mural na igreja para proporcionar para os membros da igreja
oportunidade daqueles que querem se envolver, se envolvam, mas sempre o conselho da igreja, com o seu pastor, sabendo da seriedade daquele evento. Nós temos uma irmã lá que hoje trabalha conosco na igreja, ela é instrumentista e ela foi para alguns avanços nossos. Aquela carreta da Igreja Batista, que vocês sabem que anda pelo Brasil aí, aquela carreta, alguém convidou ela. A gente sabe que é um trabalho sério, mas a Igreja Batista falou assim: você tem que ser apresentada pela sua igreja. Ela era presbiteriana, mas há pessoas que não são batistas que estão apoiando aquele trabalho, lindíssimo trabalho. Ela foi para uma viagem, passou 15 dias no sertão da Bahia, trabalhando como instrumentista auxiliar médica, dos médicos que estavam atendendo, porque ela queria missões. O que aconteceu? Fez tudo isso, ama missões, trabalha, aí se apaixonou, casou, e agora é secretária lá na igreja, ou seja, não é mais uma missionária transcultural, mas ela teve oportunidade de participar de diversos eventos e questões, depois tomou uma decisão, mas tomou uma decisão entendendo qual é a vontade do Senhor. Quarto, o chamado de Deus é algo que cresce em você. Ou seja, o chamado de Deus é um incômodo, é um calo no sapato, é uma pedra que entrou no seu sapato e você não tem como se livrar dela. Já mudou aí? Eu estou falando, tá certinho, obrigado. Então, você já viu que você está andando e cai uma pedrinha, entra no sapato? Homem, não tem jeito, a gente tem que parar e tirar aquela pedrinha, porque não dá não, né? Ou um calo. Ele vai crescendo, ele vai lembrando você toda hora. Toda hora você escuta uma mensagem, de repente dá vontade de chorar e você pensa que está ficando frouxo. Você vai, que negócio é esse, rapaz? Agora eu fico chorando direto na igreja, não posso ver isso. Você começa ficando preocupado com isso. De repente você ouviu uma notícia de um missionário, alguma coisa de igreja, está faltando pastor não sei aonde, você acorda de madrugada e fica lá, que negócio é esse? Estou pensando naquele negócio que falou daquele pastor, daquele pai, eu tenho que orar. Por quê? Porque ela vai crescendo dentro de nós. Ela vai tomando espaço dentro de nós. Muitos missionários dizem que quando começaram a ouvir o chamado de Deus para algum lugar, como África, Ásia, ou mesmo os sertões nordestinos, por exemplo, para todos os lugares, olhavam, via algo relacionado a esses lugares. Parece que é quando você está pensando em trocar de carro. Já fez a experiência? Aí alguém diz assim para você: carro, que você devia ter um carro daquele. Parece que quando a gente está dirigindo na rua, só vem aquele carro passando. Infeliz. Isso já aconteceu comigo. Comprei um Peugeot e me arrependi. Né? Porque eu só via Peugeot. Tem tanto Peugeot 208 na época lá, antigo lá. E eu vou comprar esse carro. Comprei e me arrependi. Mas por quê? Porque você está com a cabeça em alguma coisa. O que é que vai acontecer? Vai estar sempre ali alguma coisa relacionando aquilo. Aí eu queria tanto trabalhar na Itália, parece que toda notícia que tiver da Itália, você está ali vendo. Ela chama a tua atenção. Mas isso é o Espírito Santo agindo em nós, irmãos. Agindo em nós e agindo por nós também. E nós entendemos, conheça profundamente esses lugares que estão em seus pensamentos e corações. Ore por eles, comece a orar. É o sertão? Comece, porque de repente o Senhor não quer que você vá, quer que você ore pelo trabalho no sertão. Ele quer fazer da tua igreja uma igreja intercessora pelo trabalho nos sertões. Aí você fala: não, pastor, mas eu queria ir. Como que você não vai, meu irmão? Se as orações suas chegaram ao trono da graça, e do trono da graça beneficiou aquele trabalho, onde é que você não está lá? Enxerga, cara. Como que você não está lá? Como não está? Como a gente orar lá pela Índia, pelos missionários e pastores perseguidos? Como não vai haver proteção para eles? Nós precisamos acreditar nisso. A igreja caminha de joelhos. Clama, irmãos, clama. Então são alguns elementos ou conselhos que eu posso tentar passar para vocês. Concluindo então, talvez você ainda não tenha descoberto a vontade de Deus para a sua vida. Então aproxime-se dele, pergunte o que ele tem para você e analise o seu próprio coração para certificar de que seus motivos estejam corretos.
Coloque em prática as etapas listadas acima. E não se esqueça de que tudo tem a ver com o Senhor da seara. Ele é quem envia os trabalhadores. De quem é a seara? É dele. Versículo 37 e 38 de Mateus 9. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Foi isso que ele disse para os discípulos dele. A seara, na verdade, é grande. Os trabalhadores são poucos. Então, o que cabe a nós? Rogar a ele que mande os trabalhadores, porque a seara é dele. E se você é esse trabalhador que o Senhor quer levar para outro continente, ele vai te levar, querido. Ele vai te levar. Você só precisa ter a convicção dele no seu coração, fazer a coisa certa, do jeito certo. Sabe por quê? Vamos encerrar com a última aí? Vamos ler juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Uma ovelha de Jesus só escuta Jesus. Ovelha de Jesus tem dono. Ovelha de Jesus tem som. É o som da voz do seu pastor falando. A ovelha de Jesus tem obediência. Ela ouve e ela segue. Porque o Senhor conhece. Coisa mais linda, irmãos, é quando Jesus entra em Jericó. Tanta gente boa para Jesus visitar, tanta gente boa para Jesus falar. Jesus foi visitar Zaqueu. E Zaqueu ouviu Jesus falar o nome dele, irmão. Que coisa mais doce, era uma ovelha dele. Zaqueu não sabia que era ovelha, até ouviu o Senhor Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque convém a mim pousar hoje em tua casa. Convém a ele. A obra é ele que efetua. Ele é o Senhor. Eu espero ter ajudado vocês na temática que foi proposta. Que Deus continue a falar a cada um de nós e que você possa sentir no coração. Se Deus tem um chamado para você específico, que você pergunte ao Senhor quando, aonde e como. É só isso que tem que preocupar, porque Ele está no controle. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse instante, orar. Depois eu passo a palavra para quem for de direito aí, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, por esta tarde, por podermos compartilhar um pouco da Tua palavra, mas acima de tudo, conversarmos sobre um assunto tão precioso, que é a vocação de todos como igreja, mas do todos a vocação específica, que é o chamado missionário com missionário. Que possamos, ó Pai, no temor do Senhor, no mover do Teu Santo Espírito, que és o executivo da obra missionária. Ó Pai, entender que o chamar, o prover, o sustentar, o enviar, o preparar, cabe à igreja do Senhor. E o Senhor fortaleça a essa e qualquer outra igreja aqui representada, para que ela possa cumprir cabalmente o seu trabalho como agência missionária do Reino de Deus. Fique conosco, nos ajude, abençoe a cada um nesta tarde aqui presente e qualquer outra pessoa que acompanhe através da transmissão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio Ribas, eu sou líder da base indígena da APMT e a revista saiu até com um tema Povos Indígenas. Quero incentivar você a conhecer mais essa realidade deste campo missionário, porque o nosso maior desafio hoje talvez se encontre no fortalecimento de equipes missionárias que trabalham com povos indígenas. Missionários que precisam que outros cheguem para somar no trabalho deles. São trabalhos com muitas frentes diferentes, de tradução, de ação social, de acompanhamento educacional na área de saúde. Então não dá conta, é muito trabalho e a gente tem sentido esse desafio hoje de fortalecer as nossas equipes missionárias.
e eu conto com você. Um outro grande desafio que nós encontramos hoje é que alguns dos nossos missionários, dentro de pouco tempo, eles estarão já num processo de saída de campo, talvez por causa de questões de saúde, de idade, e nós precisamos passar esse bastão. São trabalhos que não podem passar sem ter alguém para dar essa continuidade. Eu também conto com você, conto com as igrejas, exatamente nessa perspectiva, porque nós temos talvez 17, 18 grandes trabalhos do Oiapoque ao Chuí, muitas realidades diferentes. Algumas regiões do Brasil ainda carecem de presença missionária e a PMT indígena ela tem esse desafio de trazer, de levar missionários para esses novos campos também. Então, todo esse quadro, nós queremos convidar você a orar por isso, a se envolver a sua igreja, trazer essa realidade para dentro das igrejas locais, incentive a sua igreja a assinar a nossa revista, a revista Alcance, e de maneira muito especial, ore pelos nossos missionários, busque contato com eles. Na revista tem o endereço, o telefone de todos os nossos missionários de área indígena e você pode então tomar conta, tomar pé da situação de cada um deles e realmente se envolver nesses trabalhos. Eu agradeço aí por você que está nos acompanhando, orando por nós e orando pelo trabalho entre os povos indígenas. Um trabalho vasto, um trabalho com grandes desafios, mas Deus já venceu e o Evangelho será levado a todos os povos, do Oiapoque ao Chuí. Nós cremos nisso e estamos envolvidos nesse desafio e eu quero envolver você também. Olá, nós somos os missionários Alessandro e Joyce, trabalhamos com indígenas no Pará, na plantação de igreja, evangelismo. Sentimos a necessidade de mais missionários, que mais missionários venham trabalhar conosco. Nós estamos mais ou menos 6 aldeias e é um desafio que a gente quer colocar para vocês. Já oramos há algum tempo e esperamos no Senhor que o Senhor desperte mais missionários para trabalhar conosco no contexto indígena. Precisamos muito na área de evangelismo, discipulado, professores que trabalham também com as crianças e aguardamos mais pessoas para esse desafio. Quem quiser fazer estágio pode estar passando um mês conosco, alguns meses, e a gente vai estar recebendo e levando os amados irmãos à realidade das aldeias no Pará. Olá, irmãos, eu sou o João, minha esposa Andresa, e nós somos missionários da PMT, servimos etnia Kaiowá desde 2018. No Mato Grosso do Sul temos muitos desafios, como todo o contexto transcultural. A gente incentiva os irmãos a orarem pela gente e a orarem especialmente por mão de obra, por trabalhadores na seara. Essa é a nossa carência maior. Então a gente quer incentivar aqueles que estão nos ouvindo neste momento e que bater forte no coração e abraçar essa causa com a gente, servindo lá integralmente. Temos muitas aldeias, muita carência, já tem um preparo também de missionários indígenas, mas sempre assim precisando que a gente abrace essa causa, a igreja brasileira abrace essa causa indígena, que são os nossos povos amados, que temos servido lá. Os nossos desafios lá na aldeia Sossoró são bem grandes, principalmente com crianças, com jovens e adolescentes. Se você deseja vir nos visitar, se você deseja vir passar alguns dias com a gente servindo a Deus ou montar alguma caravana na sua igreja, entre em contato com a gente. Vocês vão ser uma bênção e vão poder abençoar também os povos indígenas lá no Mato Grosso do Sul. Olá, meu nome é Ageirson e trabalho com o projeto Eiraroga, Casa do Mel, no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Nós temos muitos desafios. O maior deles é termos pessoas dispostas a trabalhar com o povo indígena, uma outra cultura, uma outra língua, e dispostos a aprender e estudar essa língua e essa cultura. Eu trabalho com um projeto numa aldeia um pouco mais distante. Praticamente eu não tenho colegas de trabalho. Eu estou desafiando a sua vida para ir lá conhecer esse projeto e ser encantado por essa obra. Mobilize a sua igreja, entre em contato conosco, venha conhecer a Missão Kaiowá, faça parte dessa missão.
Amém. Irmãos, agora nós seguiremos com a missionária Priscila Barros. Todos de casa conhecem a nossa irmã Priscila. Ela era membro aqui da nossa igreja, foi despertada, vocacionada a partir da nossa igreja, e atualmente ela faz parte da igreja presbiteriana do Tatuapé. E ela falará um pouco conosco acerca do seu chamado, da sua vocação e um pouco do seu trabalho na base da PMT. Amém? Pri. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Uma alegria muito grande, né? Nem preciso dizer que eu estou revendo meus amados irmãos, conhecendo alguns novos, dessa igreja aqui que é a minha igreja mãe, minha igreja enviadora. Então é sempre uma alegria voltar aqui e estar com vocês o tempo que eu posso, né? A semana que vem estarei de novo também com os irmãos no trabalho da federação. E acerca desse tema, né, também nos alegra muito saber que hoje nós já estamos na 4ª conferência missionária aqui dessa igreja e que cada vez mais o Senhor Jesus continue sustentando a cada um dos membros, a cada um da liderança da igreja, né, o conselho da igreja, para que esse trabalho sempre venha cada vez mais crescer, expandir, né, e despertar cada vez mais vocacionados aqui localmente, para irem também e para os que também estão continuarem no trabalho, continuarem contribuindo para os que estão indo e que cada vez mais cresça isso e expanda o reino de Deus também aqui nessa cidade, que é uma cidade que precisa muito de mais igrejas, né? Nós temos 250 mil habitantes, então hoje também, graças a Deus, já tem sido feito o trabalho de plantação de igrejas aqui com 2 congregações. Que o Senhor Jesus continue abençoando, frutificando para que cresça cada vez mais. Irmãos, eu vou fazer a leitura e falar apenas um pouco, né, sobre também um versículo, a questão da grande comissão, e falar um pouco também com os irmãos a respeito da vocação, do chamado e daquilo que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Então nós leremos lá em Mateus 18 a 20, apenas esses 2 versículos, e depois falarei um pouco também. Então a palavra do Senhor diz assim, lá em A Grande Comissão, Mateus 18, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Pai, agora neste momento. Nós te rendemos graças, Senhor, pela rica, ó Pai, abençoada oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos aqui para louvar, ó Deus, em comunhão com os irmãos, para glorificar o teu santo nome, ó Deus, para aprender mais, Senhor, da tua palavra, ó Pai, e para pedir, Senhor, primeiramente, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Deus, fixe essas verdades, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, de forma que nós não venhamos apenas, Senhor, aprender, ó Deus, de forma intelectual, mas que nós venhamos, Senhor, praticar, ó Pai, essas verdades a cada dia, ó Deus, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda através do teu Santo Espírito a entender de fato o que o Senhor nos ensina aqui, Senhor, na tua palavra, nestes versículos, nesta ordenança, Senhor, neste trabalho, ó Deus, a qual o Senhor não precisaria, ó Pai, mas o Senhor, por grande graça, misericórdia e bondade, o Senhor nos escolheu e nos chamou para fazer isso, ó Deus. Então que cada um de nós venha se sentir a cada dia privilegiados, ó Pai, pela salvação em Cristo que o Senhor nos deste, ó Pai, pelo chamado, Senhor, para proclamar a tua verdade, ó Deus, a outros povos, Senhor,
iniciando, ó Pai, de maneira local, Senhor, onde nós estamos e até os confins da terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a concluir isso, ó Pai, com toda alegria no nosso coração, Senhor, com toda boa vontade, sempre fazendo tudo da melhor maneira para o Senhor, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, aqui por esta igreja, por estes membros, pela liderança, ó Pai, pelo conselho, pelo pastor, ó Deus. E não só desta igreja, Pai, mas de todas as nossas igrejas da IPB do Brasil. Também assim, Deus amado, Deus querido, a todos os nossos irmãos, Senhor, e missionários também na face dessa terra, ó Pai. É o que nós te louvamos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então aqui o tema, né, um tema muito pertinente, muito relevante, que vai falar sobre, para que nós venhamos cada dia mais, cada vez mais, ter consciência sobre o que é o entendimento correto da missão. Nesse texto aqui, então, de Mateus 28, né, de 18 a 20, Jesus ele vem falar da grande comissão. Antes disso, ele estava falando aos discípulos, né, para aqueles discípulos que estavam seguindo para Galileia e que quando eles viessem, né, viram o Senhor Jesus, eles o adoravam, né, o adorassem. Só que alguns, ainda assim, vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres, o ministério, todas as coisas, eles duvidaram. Então foi aí que Jesus chegou, se aproximando deles, ele chegou e disse, onde começa assim no versículo 18, que o Senhor Jesus ele vai falar a eles que toda a autoridade, não foi apenas pouca, qualquer uma, mas foi toda a autoridade que ele recebeu, ela foi dada do Pai, do nosso Pai Celestial, do próprio Deus. Embora alguns não acreditassem, mas ele ali estava reforçando e exclamando que toda a autoridade que o Pai havia dado a ele, ao Filho, ao Senhor Jesus, ela foi dada tanto aqui no céu, ela foi dada tanto no céu e na terra, né? Foi dada de maneira celestial, de maneira sobrenatural, quanto também aqui de maneira física, de maneira territorial, física, para que a verdade dele fosse proclamada em todos esses aspectos. E aí, a partir do versículo 19, quando o Senhor Jesus fala ide, esse verbo, né, de uma ordem, de um comando, de uma instrução de fato, ele vai falar para eles, que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, ou seja, nós primeiramente, todos nós fomos, né, chamados, escolhidos, salvos em Cristo Jesus e somos discípulos do Senhor Jesus, porque somos seguidores dele, da palavra dele, daquilo que ele nos ensina. Então ele também ensina que nós que já fomos uma vez chamados como os discípulos do Senhor Jesus, nós também façamos isso de maneira contínua, não uma única vez, enquanto nós estamos aqui e aqui neste local e indo, que quando nós formos ou estivermos aqui, nós venhamos fazer também discípulos para todas as nações. De que forma? Batizando-os. Uma vez que a gente entende que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós proclamamos a nossa fé de forma pública, né? É algo que o Senhor Jesus ele muda e transforma o nosso coração. Aqueles que forem escolhidos também, discípulos do Senhor Jesus, eles terão essa atitude, eles desejarão isso, eles irão querer se batizar. Isso será feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da unidade da Trindade. E aí ele também continua dizendo que aquilo, né, de fazer os discípulos, é que nós venhamos também ensiná-los e treiná-los com tudo aquilo que ele tem nos ensinado até aqui. Com todas as doutrinas, com todo o que ele nos ensina sobre a salvação na cruz em Jesus, nós venhamos repassar isso para aqueles que nós estamos discipulando, sempre de forma a despertá-los que é muito importante que isso seja feito aqui, sempre em âmbito local e também para fora, daqueles que ainda não conhecem. No versículo 20, continuando, ele vai dizer que ensinando-os, então aquilo que nós também aprendemos, que nós continuemos ensinando a eles. E eles irão ensinar aos outros e aos próximos discípulos e aos escolhidos do Senhor Jesus a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado. Então aqui é necessário esse guardar todas as coisas que nós venhamos a obedecer aquilo que Jesus nos ensina primeiramente como cristãos, salvos em Cristo Jesus. Nós temos um ministério a cumprir, não é mesmo? Lá em Efésios 4:11, o Senhor Jesus ele vai falar sobre o que ele deu, né? Ele escolheu
todos nós com um tipo, e nos deu tipos de dons e talentos diferenciados. Então lá no versículo 4:11 de Efésios, ele vai falar que ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então eu acredito assim que não tem como nós que somos filhos de Deus, cristãos, dizer que nós não temos talento, que nós como igreja, primeiramente como cristãos, não somos chamados a proclamar essas verdades, a verdade que ele nos chamou, nos ensinou, nos salva a fazer isso também às outras nações. Então o Senhor Jesus lá continua dizendo, que nós temos que guardar e obedecer todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Por quê? Porque isso é algo que Ele espera de nós. Não que nós fiquemos assim, agora eu fui salvo, escolhido em Cristo Jesus e tá tudo bem. Não, existem muitos ainda que precisam ouvir, que não ouviram em todos os locais. Se a gente procurar desde o nosso bairro, da nossa cidade, dos outros estados, de outros países, e de inclusive muitos povos ainda não alcançados, que muitas vezes nós mesmos como cristãos não temos a real consciência, não procuramos saber sobre estes números, sobre estes dados que tem disponível para nós, desses povos que ainda não conhecem. Então nós temos aí algumas agências que pesquisam, então tem lá um exemplo, a lista de determinados países perseguidos. É muito necessário que tanto aqui, primeiramente, como lá, o nosso trabalho seja incessante, para que todos que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus, dessa salvação, do que Ele fez por nós, também conheçam. E a partir disso, dessa igreja que vai fazer isso, que ela vai ir, que ela vai treinar discípulos, nós vamos perceber aqueles também que são vocacionados. Como o Senhor Jesus mesmo nos deu dons, talentos, escolheu cada um para um tipo de serviço, como lá diz em Efésios 4:11, o Senhor Jesus com certeza tem fez e continuará fazendo aqui nessa igreja. Graças a Deus, um dia, a partir de uma pregação, de uma palestra, de um missionário, eu senti que, a partir daquilo, de saber, de conhecer que existiam outros povos não alcançados, eu me senti chamada e vocacionada a fazer algo por isso em prol do reino de Deus. Não sabendo muito como, muito por onde começar, de qual maneira, mas eu percebi que a nossa vida lá é tão curta, tão passageira, e que a gente tem... que faz toda a diferença a gente investir o nosso tempo, o nosso trabalho, o nosso ministério para aqueles que ainda não conhecem. É claro que isso vai acontecer, tanto os que estão aqui farão isso também, de maneira a que toda igreja é chamada para proclamar as verdades do Senhor Jesus, e também de forma a expandir, Ele fará isso, chamará alguns também para fazer isso de forma integral. Então, integral, dedicando sua vida toda, seu ministério, para a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele chama uns ou alguns para alguns ministérios específicos de cunho local ou de fora. E tudo isso é para quê? É para que a igreja dele seja edificada, para que o Evangelho dele seja espalhado em toda essa terra, E nós... como chamados do Senhor Jesus internamente, nós como salvos, nós somos chamados em Cristo para algumas práticas. Então, cada um de nós precisa ter esse compromisso da prática de conhecer a cada vez mais a palavra do Senhor Jesus, adorá-lo sempre de forma individual e coletiva. Devemos sempre ter comunhão com os irmãos, sempre praticar o ministério da oração por nós, pelos que ainda não conhecem, pelas nossas causas. Precisamos sempre, a cada dia, também trabalhar na nossa santidade, nas boas obras, que é notório que quando o Senhor Jesus nos chama, nos escolhe verdadeiramente, automaticamente nós venhamos a fazer boas obras, e na evangelização, evangelização local, aqui nessa cidade, nas nossas casas, nos nossos lares, e sempre expandindo, sempre crescendo, até chegar nos confins da terra, em todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então nós somos todos chamados, somos todos vocacionados como igreja e salvos em Cristo Jesus a se envolver nessa obra. Então há muito trabalho a ser feito. Às vezes o irmão Diego, um exemplo, ele não vai poder de fato ser um missionário
local no Brasil ou transcultural em outro país que vai de fato dedicar sua vida integralmente. Às vezes esse não foi de fato o chamado que Deus teve na vida dele, mas no entanto ele tem exercido com os dons e talentos dele dentro da igreja local, através de um ministério, trabalhando em prol do crescimento, de expandir esse reino, quanto dos que ainda não conhecem, também tanto de forma local e de forma que os outros também vão conhecer através do trabalho que ele exerce aqui. Quer seja num trabalho da filmagem, quer seja num trabalho da pregação, de Mateus, ele vai continuar dizendo aqui que o Senhor Jesus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando diz aqui estou convosco, é no tempo presente, então ele estará conosco agora, continuará conosco no futuro e estará conosco sempre, até o fim, até o último dia, nos fortalecendo através do Santo Espírito, nos orientando, nos direcionando ao trabalho que ele requer de nós. Então é muito importante que nós como igreja sempre, a partir de hoje, né, a partir de tudo aqui que vocês já ouviram falar, com certeza dos outros irmãos, dos pastores, dos missionários que passaram por aqui, que nós venhamos ser despertados para a obra missionária, porque muitos ainda precisam ouvir falar do Senhor Jesus, e é o nosso trabalho como igreja, como vocacionado do Senhor Jesus, como chamado que Ele nos deu e tem para nós, e para cada um de nós, assim na igreja, assim nos departamentos, expandindo em nós, no modo geral, como igreja, a IPB, que graças a Deus é uma igreja missionária, nós venhamos fazer. Então, como eu falava, a partir de uma palestra que eu assisti, foi no comecinho do ano de 2018, onde eu ouvi uma palestra que um missionário falava sobre os povos não alcançados. Quem eram alguns dos povos não alcançados, né? Na ocasião ele falava de povos não alcançados que ficavam na África, no deserto do Saara, no Mali, e que aqueles irmãos, uma vez que entendiam a fé, eram salvos em Cristo Jesus, não eram como nós aqui, que para nós a gente é escolhido, a gente continua até a nossa vida, digamos que de forma normal. Não, lá eles sofreriam perseguição, tortura, até com pena de morte, né? Seriam expulsos da família, tudo isso por crer em Jesus e seguir a fé dele. E aquilo me despertou de um modo que eu senti assim que nós temos muitos privilégios aqui no nosso país, no nosso local. Embora nós tenhamos nossas dificuldades também, mas não chegaria a esse ponto. E a partir dali então foi quando eu passei a pesquisar sobre outros povos não alcançados, foi quando eu passei também a conhecer a agência denominacional que nós temos, da nossa igreja, e que eu senti que o Senhor Jesus me chamava para sempre dedicar minha vida, o trabalho, o ministério em prol dele, em prol da obra dele. Não saberia ainda de certa forma como, mas eu me dispus. E aí então a partir dali, daquele início de 2018, que foi até numa palestra da UMP, de uma outra igreja do nosso presbitério na época, então eu fui e iniciei todo o processo, né? Eu me senti vocacionada no sentido de entender que eu queria fazer aquilo, dedicar de uma forma mais integral este trabalho na obra do Senhor Jesus. Foi quando eu chamei o pastor, o conselho da igreja, expus isso, né? Conversei. E aí que iniciou-se um processo, né? Eles me disseram, você vai ser assistida por um tempo, vão ser te dadas, um exemplo, tarefas, leituras, para a gente acompanhar, para a gente ver, primeiramente, se isso que está acontecendo com você é de fato uma verdade, né? Enfim, se talvez fosse alguma ilusão, alguma fantasia, ou se de fato era algo real e verdadeiro. E aí a partir daí começou este processo, e graças a Deus eu tenho concluído, né, ainda cada etapa hoje, porque eu estou no processo de preparação para ser de fato missionária integral em tempo efetivo. Eu tenho estudado teologia atualmente, já concluí parte do que precisava fazer e estou nessa caminhada para que logo, se Deus quiser, se concretize. Hoje em dia eu tenho atuado com um trabalho na agência, na base missionária, mas, né, a Deus o sabe o dia de amanhã, quem sabe Ele também me chame para algum desses países, desses campos, tanto ou no Brasil ou fora, de forma transcultural também, para de fato, né, ir toda essa preparação que Deus está fazendo por enquanto, e de fato pregar o Evangelho a quem precisa ouvir, né, aconselhamento bíblico, fazer parte de ajudar na plantação de uma igreja, fortalecer isso, né, para aqueles que não conhecem.
E graças a Deus também eu fico feliz e me alegra muito, porque aqui é uma igreja que tem dado sequência a esse trabalho missionário, né? Embora eu tenha ficado aqui quase 6 anos e iniciado também, fortalecido esse trabalho missionário, graças a Deus os irmãos que aqui ficaram, eles têm dado andamento nesse trabalho. E minha oração também, meu desejo é que o Senhor Jesus continue levantando mais pessoas daqui para trabalhar de fato, quer seja aqui, quer seja em outro local, mas que esse departamento sempre se fortifique, cresça, para que o reino do Senhor Jesus avance, tanto aqui como onde Ele quer que levar a cada um de nós. Então hoje, né, cada um de vocês que aqui estão, que se sentirem chamados a fazer trabalhos, mesmo na igreja local também, a partir daqui primeiramente, procurem, né, os irmãos da junta missionária, coloquem-se à disposição, tem tanta coisa para ser feita, na igreja no geral, com todas as áreas, também na área aqui também de evangelização, de plantação de igreja, do fortalecimento das congregações, da plantação de igreja nos outros bairros. É importante que a gente venha dedicar parte do nosso tempo, né? Como salvos em Cristo Jesus, fazer isso. Essas boas obras que o Senhor tem colocado em nós para que nós venhamos fazer, por amor aos irmãos, aos que precisam ouvir, ser fortalecidos e sempre em comunhão uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, para que isso cresça sempre mais de forma plena, de forma contínua aqui nessa igreja, né? No nosso país, no nosso Brasil. Então, seria basicamente isso a palavra que eu gostaria de deixar hoje para vocês, acerca de que todos nós, né, somos missionários, né, a partir da nossa igreja local, todos nós temos condições, porque o Senhor já nos deu dons e talentos para exercer esse trabalho, inicialmente aqui, futuramente, se Deus assim quiser, em algum outro lugar, nação ou país, mas que o que importa é que nós venhamos entender que nós somos sim chamados, vocacionados, tudo que nós precisamos fazer em prol desse trabalho, o Senhor Jesus já nos deu. Ele já nos chamou, já nos deu a salvação em Cristo, tem colocado os irmãos, graças a Deus, numa igreja bíblica, e que os irmãos venham, né, cada vez mais, a partir disso, de todas essas condições que o Senhor Jesus tem dado a cada um, trabalhar em prol do reino dele, em prol do avanço do reino do Senhor Jesus. E aí, finalizando, né, sobre o que eu tenho feito, depois disso, de 2018, eu iniciei o processo de preparação, então ainda tenho estudado teologia, se Deus quiser eu finalizo no ano que vem, mas com isso o que eu quero dizer é que como eu, né, graças a Deus o Senhor me levantou aqui nesta igreja, Ele pode, né, fazer com cada um dos que estão aqui. Então, que os irmãos venham a estar com o coração aberto para o que o Senhor Jesus falar, já tem falado e falou com certeza hoje aqui, na vida e no coração de cada um. Não, por mais que nós sejamos humanos, isso acontece, nós vamos ter medos, temores, mas a cada dia o Senhor Jesus supre as nossas necessidades, Ele de fato cuidará de nós até o fim, e isso é real e verdadeiro, porque com certeza cada um que tem vivenciado isso pode testemunhar o quanto isso de fato acontece, o quanto o Senhor Jesus é bom e que Ele vai nos sustentar até o fim, né? E é uma alegria também contar sempre com as orações dos irmãos, porque é isso que nos fortalece, que nos ajuda também, que nos mantém de pé. Nossos agradecimentos, primeiro eu louvo a Deus pela a nossa equipe que esteve desde a parte da manhã envolvida nesse projeto. O negócio ficou grande, agora diminuiu, né, o tamanho. Hoje eu não pude estar na parte da manhã, conforme os irmãos sabem. Estive com o reverendo Mariano lá na posse das comissões em Brasília, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Mariano pelo CAS, o Conselho de Ação Social da IPB, e eu pelo CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania. Então nós estivemos desde ontem e retornamos na parte da manhã para São Paulo. Então, não pude estar com os irmãos, mas certamente a nossa equipe esteve envolvida. Agradecer aos nossos preletores, especialmente ficou o dia todo conosco, né, a nossa missionária, a missionária Eliane, que aceitou estar conosco, está aí trazendo a palavra do Senhor, esteve na parte da manhã. Deus continue te abençoando. Para nós é um motivo de alegria acompanhar irmãos, acompanhar o seu ministério, e constantemente a nossa igreja tem orado pela sua vida e temos pedido a Deus que continue usando poderosamente
a irmã como instrumento dele mesmo na expansão do seu reino, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Agradecer ao pastor Adilson, que sempre acompanha, né, as atividades aí, o pessoal do louvor da Enseada, a IP ali da Enseada, os irmãos Isaac, eu falei mais com o Isaac, né, nas tratativas acerca da vinda dos irmãos, e para nós é um motivo de alegria. Deus continue abençoando a IP do Enseada, irmão, que Deus continue te usando, passou grandemente naquela igreja, e certamente no acampamento, depois os irmãos foram lá, e hoje aqui o nosso desejo é que essa relação nossa se estreite cada vez mais e possamos somar juntos para que o reino de Deus continue avançando, tá bom? Então, Deus continue usando o grupo de louvor, é uma bênção ter vocês conosco, e certamente nós vamos ter outros momentos assim, para estarmos juntos. Vieram de longe, né? Uma caminhada boa, não caminhada a pé, né? Mas uma viagem boa, mas certamente foi uma bênção passar o dia todo conosco aqui. Que Deus continue abençoando vocês. A Junta Missionária de Pinheiros, né, na pessoa do nosso irmão Reverendo Mariano, que mesmo vindo lá de Brasília, esteve conosco agora na parte da tarde. Ele só foi em casa, descansou um pouquinho, depois ele veio aqui para a nossa palestra e já retornou para uma atividade lá em Pinheiros, e tem um encontro de casais. Reverendo Arival, infelizmente, não pôde estar conosco na parte da manhã devido a problemas de saúde, mas pediu para que eu transmitisse as desculpas dele e assumiu o compromisso depois de vir à nossa igreja. Eu disse para ele que eu vou cobrar depois. Então ele disse que assumiu o compromisso de vir à nossa igreja em um domingo para pregar a palavra do Senhor. Nossa junta missionária, vocês todos conhecem, né, o nosso presidente, o Guilherme. Fica de pé não, que você dá para te conhecer, né, irmão? Então, nosso irmão Guilherme, que esteve à frente do trabalho, a nossa quarta conferência, essa conferência de hoje no formato diferente, todas as nossas ocorreram no período da noite. Então essa que aconteceu nesse formato manhã e tarde, finalizando aí no período da tarde. Pessoal da técnica também, todo mundo uniformizado ali, né? Todo bonito ali vestido. Deus abençoe os irmãos pela dedicação, tá? Os irmãos aí que trabalharam, não só hoje, mas antes na preparação para que pudesse ocorrer de uma forma ordeira todo o evento. E a nossa junta diaconal, os irmãos que estiveram envolvidos, a SAF. Eu almocei, não sei se de manhã como é que estava, mas pelo menos o almoço e o café da tarde estava maravilhoso, tá? Então, louvo a Deus pela SAF da nossa igreja. Deus tem abençoado essas irmãs e tem usado como instrumento dele. O pessoal que está cuidando das crianças, o pessoal teve uma equipe aí que se dedicou especificamente, né, a nossas crianças. Baronesa, que o presbítero Francisco até relatou que tem irmãs ali que fez parte da classe de catecúmeno, e certamente para você deve ser uma alegria vê-las aqui, acima de tudo, à frente do trabalho. Isso é muito bom. Deus continue te abençoando também. Conselho da igreja, porque se não fosse o entendimento do conselho acerca do compromisso, desafio missionário, esse evento não seria possível. Então, conselho da igreja, nossos presbíteros, que entenderam esse desafio e aceitaram a proposta e cooperou, esteve aí apoiando o nosso trabalho. Quando o pastor Mariano falou sobre a igreja, uma igreja que é missionária, ele destacou algumas coisas, e nós louvamos a Deus, irmãos, porque podemos experimentar aqui na IP Itapevi alguns frutos do trabalho. E eu gostaria de forma especial de destacar algumas coisas. Entre elas, a nossa igreja, pela graça de Deus, hoje nós temos o nosso seminarista, tínhamos a nossa irmã Priscila como membro, mas nós ainda falamos a nossa seminarista, continua caminhando conosco, mas aprove a Deus enviá-la para outro campo ali em Tatuapé, mas nós louvamos a Deus pelo tempo que a irmã passou conosco, que sempre está aqui com a gente, né? Sempre está cooperando com a gente. Mas a nossa igreja hoje tem o nosso irmão presbítero André, que é o nosso seminarista, está no 3º ano.
nós temos o nosso irmão Diácono Guilherme, que é o nosso aspirante ao ministério pastoral, e também nós temos o nosso irmão Guilherme, que é o nosso aspirante, está em preparação para missões. Então ele está na mesma etapa que a Priscila começou, está em preparação, em breve vai se apresentar lá à PMT, vai ter todo o preparo, todo o estudo necessário, já fez alguns cursos, está fazendo alguns cursos ali no André Jump de teologia, já adiantando alguns processos, e a nossa oração é que em breve venha se concretizar todo esse processo, e aí nós possamos então apresentá-lo à PMT. Nós aqui fazemos, a Priscila sabe, né, Pri? A gente aqui em Itapevi, a gente termina, pegamos o conselho do reverendo Mariano há 3 anos atrás. Aqui a gente aperta um pouquinho, os irmãos têm ideia, aquele que se apresenta como vocacionado para missões, o conselho examina. Então o conselho vem aqui, chama, faz o exame, ficamos aí pelo menos 1 hora. O seminarista ficou 3 horas sendo examinado pelo conselho da igreja. O aspirante ficou 1h30, o outro aspirante, e Guilherme também foi 1h30 ouvindo. Depois ele vai cumprir todas leituras relacionadas a missões. Conselho, então, aí sim que nós vamos acompanhando o trabalho, e depois nós vamos encaminhar uma carta de recomendação à APMT, para que ele possa então ser ouvido pela nossa APMT. Então, irmãos, certamente nós temos grandes desafios em Itapevi, com a nossa congregação lá do Cardoso, o seminarista tem trabalhado, mas louvamos a Deus por todas essas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E antes de passar o momento do sorteio, vamos apenas abrir a palavra de Deus novamente, lá no texto citado, foi citado pelos irmãos aqui, que é Mateus capítulo 9. E aí eu vou deixar essa leitura para os irmãos, com 3 destaques que eu quero fazer. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35 a 38, a palavra do Senhor nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O tema da nossa conferência foi o entendimento correto da missão. Todos os nossos preletores, certamente, apontaram para como entender a missão de Deus que foi dada para nós. E nesse texto, eu sugiro sempre um tema para ele, que é aprendendo com Jesus a cumprir a missão dada por Deus. 3 destaques, vou apenas destacar, não vou me aprofundar. Primeiro, que é preciso que a igreja ultrapasse as fronteiras das 4 paredes. Para que cumpramos a grande comissão, nós precisamos ultrapassar as fronteiras das 4 paredes. Jesus, ele ensinava na sinagoga, mas também o ensino não ficava restrito ao templo, mas diz que ele pregava nos grandes centros, nas cidades, também nos povoados, nos pequenos lugares, talvez nos dias de hoje a gente pode dizer nas periferias. A mensagem de Jesus não era uma mensagem só para a elite, mas era uma mensagem para todos os povos. Então a igreja, para cumprir a missão, ela precisa ultrapassar essa fronteira das 4 paredes, ela precisa sair. A palavra igreja, eclésia, os chamados para fora, chamados para cumprir a missão. Esse certamente é um grande desafio. Todos nós precisamos orar a Deus para que não nos acomodemos em ficarmos apenas ouvindo. Segunda coisa é que o cumprimento da missão é o resultado do coração que se compadece das almas perdidas. O texto vai dizer aqui que, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando nós então nos compadecemos
das almas perdidas, daquelas que estão sem o Evangelho, aquelas que estão sem esperança, nós então vamos cumprir a missão dada pelo Senhor. E a terceira coisa é que o ato de trabalhar e clamar por mais trabalhadores não se restringe apenas aos líderes, mas a todos os discípulos de Jesus. Se você observar o texto, vai dizer que Jesus então ele se dirigiu aos seus discípulos. Ele se dirige aos seus discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu vou rogar ao Senhor da seara. Não, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Só a igreja pode fazer a obra missionária. Jesus ele dirigiu-se aos discípulos. Ele se dirigiu à igreja. Jesus ele não se dirigiu aos religiosos da época. Ele não dirigiu aos fariseus. Ele não se dirigiu aos ímpios. Mas Jesus se dirigiu aos seus discípulos. É imperativo que cumpramos a missão. É imperativo que entendamos que a tarefa de cumprir a obra missionária não é tarefa apenas do pastor, da liderança formal, dos oficiais, mas todos os crentes que foram alcançados, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, nós temos o dever de cumprir a obra missionária. E que assim seja nessa igreja, que assim seja nas demais igrejas presbiterianas, que cumpramos a missão, que cumpramos fazendo o trabalho, apoiando a obra missionária, que nós sejamos um braço, um instrumento de Deus na vida dos nossos missionários, que estão no campo, sejam eles nacionais ou transculturais, porque até mesmo quando nós falamos de campo transculturais, no próprio país nós temos trabalho transcultural. Se eu estiver equivocado, as nossas missionárias me corrigem, mas há muitos povos não alcançados também no nosso próprio país, que precisam ouvir o Evangelho. Então que Deus nos ajude e que o Senhor nos desperte para missões. Se você entende que houve também um chamado do Senhor para missões, depois você pode obviamente procurar o pastor Adilson na sua igreja, ou o seu pastor lá na igreja local. Certamente para nós vai ser uma alegria poder orientá-los. Vamos orar mais uma vez e depois então já passo ao presidente da Junta Missionária para fazer a parte de sorteio. Após, nós vamos encerrar a nossa 4ª Conferência Missionária. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia que foi tão abençoador. Eu, ó Deus, que apenas pude estar nesse momento, na parte da tarde, fui muito abençoado. Imagina os irmãos que estão aqui desde a parte da manhã. Te louvamos por cada irmão, desde o pessoal do louvor, pessoal da técnica, todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho. Que possamos, ó Deus, descansar na certeza de que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Louvamos ao Senhor pela comunicação da nossa igreja. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares. Leva para os irmãos da IPNCA em paz, em segurança. Nossa irmã missionária Eliane, Priscila, os irmãos que precisam se deslocar para um lugar mais distante, que o Senhor esteja com eles e que eles retornem alegres, com a certeza de que nesse dia eles puderam experimentar as bênçãos espirituais da parte do Senhor. Obrigado, ó Deus, por este dia tão abençoado. Continue, ó Pai, dando direção à junta missionária da nossa igreja, que a cada dia, que a cada tempo, ó Pai, a nossa junta venha avançar, de tal forma que cumpramos o nosso objetivo maior, de sermos uma grande junta missionária, não só nesta cidade, mas também uma junta missionária que apoie diversos trabalhos missionários em diversos lugares. Sê com o teu povo,
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.